Bem-vindos às escolhas do Metro. Ora então, sejam uma vez mais muito bem-vindos e esta semana vou-vos falar de uma casta, da casta Arinto. Ora bem, este interesse da casta Arinto já vem de há uns tempos, porque na revista dos vinhos, como eu já vos falei anteriormente em outras crónicas, onde eu vou buscar bastante informação e bastante aprendizagem, não só nas revistas que compro mensalmente, assim como no seu site, que tem muitas informações sobre o vinho em geral, castas, tipos de produção, produtores diferentes do Portugal e do mundo. Li uma crónica muito interessante do José João Santos, que diria que o Arinto era o Chardonnay de Portugal, ou seja, não comparando as características e os sabores das duas castas, mas sim que o Arinto estava para Portugal, assim como o Chardonnay estaria para a França, que é uma casta importantíssima não só na França, mas em todo o mundo, é uma das castas mais plantadas em todo o mundo, o Chardonnay. E em Portugal, o Arinto não é a casta mais plantada, mas num futuro muito breve pode chegar a esse estatuto, pelas várias razões que eu vos vou descrever, que consegui apreender essas informações nesta crónica fabulosamente escrita pelo José João Santos. Ora bem, a casta Arinto é uma casta que tem umas características próprias, é uma casta que tem uma acidez vibrante. Ela é plantada de norte a sul do país. No norte, ali na região dos vinhos verdes, ela é conhecida como a Pedernã, e pelo país fora é conhecida normalmente por Arinto. Terá em algumas regiões específicas outros nomes que eu também vi aqui noutros sites, mas são muitas e bastantes para eu estar aqui a dizer todas. Mas basicamente ela é Pedernã no Minho, depois pelo país fora é Arinto, e em Bucelas é chamado o Arinto de Bucelas. As características, conforme eu estava a dizer, ela tem uma acidez vibrante, normalmente é fruta verde, ou seja, limão, lima, maçã verde. Se vinificada da maneira certa, também poderá adquirir cariz de maracujá, ou seja, ali alguma fruta tropical, se for vinimada da maneira certa. E depois também tem uma característica muito interessante, é que ela tem alguma capacidade de envelhecimento, ou seja, aí já vai adquirir ali aqueles frutos secos do mel, querosene, ou seja, depois de envelhecido, e muitos vinhos de Arinto, se bem envelhecidos, conseguem ganhar estas características e aguentam bons e longos anos. Ela também é muito importante para fazer o complemento, exatamente por causa da acidez que vos falei antes, em várias blends do norte ao sul de Portugal. É muito importante no Alentejo para conferir alguma acidez que por vezes é difícil em regiões mais quentes, e esta uva dá essas características. Tem também toques florais, ou seja, é uma casta de sabores cítricos, mas também floral, é muito aromática, e é uma casta bastante intensa. O seu grau alcoólico não é nada de especial, ou seja, não produz grande, quando produzida uma casta não fica com um grau alcoólico muito alto, mas contém alguma estrutura, ou seja, os finais são bastante interessantes, não são um final muito longo, mas é um final com alguma persistência. Portanto, esta é a característica desta casta desta semana que eu vos trouxe, e fica muito interessante. E então o que vos trago esta semana depois para a crónica em si da sugestão não vai ser uma, mas sim duas garrafas de dois vinhos produzidos na mesma região, mas com nomes diferentes e também com anos de produção diferentes. Ora bem, então esta semana, em vez de vos trazer uma sugestão, trago-vos dois exemplares do mesmo sítio, ou seja, dois exemplares da região de Lisboa, e neste caso da sub-região de Bucelas. Conforme vocês vão ver aqui no mapa, é uma região que fica bastante perto do centro, da metrópole de Lisboa, cerca de 20 a 25 km aqui mais ou menos do centro, e é a única região demarcada de Portugal para uma só categoria dos vinhos brancos, numa casta específica, que é a casta que estamos a falar hoje. Ora, como já vos disse antes, ambas as castas para estes dois exemplares que vão ser as sugestões desta semana são a casta Arinto, e ambas também da sub-região de Bucelas, em Lisboa, que é a região, conforme já vos disse, única em Portugal demarcada para os vinhos brancos, para esta só casta. Ora bem, os dois exemplares que vos trago é a primeira das Caves Velhas, este Arinto de Bucelas 2020, e neste caso aqui da Quinta da Romeira, este Prova Reja Arinto, neste caso 2018, ou seja, 2 anos separam aqui a colheita destes dois arintos da mesma região de Bucelas.
No caso do Prova Regia, havia lá também a colheita de 2019 disponível na superfície comercial que eu comprei, mas eu optei por trazer a mais antiga porque esta casta tem algum potencial de guarda em garrafa e eu queria ver esse efeito também aqui na diferença destes dois vinhos. São vinhos que são vinificados em inox, os dois para preservar as características da casta. Não levam madeira neste caso, existem alguns exemplares de Arinto que têm estágio em madeira, estes não é o caso, nenhum deles leva estágio em madeira. A diferença é que este Prova Regia tem ali contacto com as Suruís durante 3 meses, que lhe confere mais caráter e mais complexidade. No que diz respeito aos aromas e sabores, eles são bastante fiéis ao que eu vos falei aqui um pouquinho da casta, só que temos aqui algumas diferenças, conforme eu também vos falei, que a vinificação vai acabar por afetar, e o ano de colheita e o tempo em estágio. Neste Bucelas Arinto de 2020 das Caves Velhas, vocês veem que é uma cor mais aberta, para ver aqui no vídeo, é uma cor mais aberta, um limão mais clarinho, e ele é um pouco mais forte, mais intenso, ou seja, tem aquela acidez da casta, tem lima, limão, maçã verde, e é também floral, ou seja, aquele ataque eu penso que seja flor de jasmim. Esse ataque floral também é bastante intenso e faz-se notar. Portanto, é um vinho jovem, cheio de força, com aquela acidez do Arinto bem presente. A diferença então aqui para este Prova Regia, e era realmente este contraste que eu vos queria trazer aqui, já é uma cor um bocadinho mais escura, não é? Este escurecido não só pelo estágio de Suruís que ele tem, que eu vos expliquei já em vídeos anteriores, que serve para dar mais complexidade ao vinho, mas depois também os 2 anos que ele já tem a mais em garrafa, e já vos disse também que esta casta tem algum potencial de envelhecimento. Tem também realmente já uma acidez um pouquinho mais domada, mas mesmo assim muito vibrante, muito intensa, e depois já se começa aqui a sentir alguma evolução nos sabores. Este limão e esta lima já são mais um pouco adocicados, já tem aqui mais algum mel destas frutas, assim como também da maçã. A maçã verde já se torna uma maçã um bocadinho menos verde, e depois também eu penso que já tem aqui um toquezinho da tal querosene que a gente costuma falar nos vinhos brancos, e que é uma das características do Arinto quando envelhece. Não é um vinho muito velho, como vos disse, nenhum deles tem madeira, mas é muito interessante aqui a complexidade deste Arinto em relação ao outro. É um exercício bastante simples de fazer. Neste caso eu comi com peixe grelhado os dois quando experimentei, e é muito interessante fazer este exercício com estes 2 vinhos. Eles têm um orçamento bastante acessível, portanto poderá-se comprar um exemplar de cada e experimentar os dois ao mesmo tempo para ver as diferenças de um e do outro, e dá para ver muito bem que é alguma evolução em garrafa e o estágio de Suruís de 3 meses, e o outro sem qualquer envelhecimento em garrafa e sem estar em contacto então com os bolos. Portanto, são vinhos que eu aconselho beber ali à volta dos 10, 12 graus, ou seja, a temperatura ajuda a abrir um bocadinho mais a qualidade destes vinhos. E foi aqui então a sugestão para esta semana. Muito obrigado por estarem desse lado e até para a semana.